Prontos? Preparados para refletirem mais um pouco sobre a palavra do Criador? Neste caso, usa a lógica junto comigo, meus amigos. Entenda. A história descreve que a Idade das Trevas teve seu início no quarto século e o seu término no 15º século. Porém, eu afirmo a vocês que esta geração é que se encontra em trevas. Este século é que se encontra em trevas espirituais, mais do que todas as gerações passadas. Eu afirmo isto porque os supostos homens de Deus dessa geração têm transformado a verdade de Deus em mentira. Há um sistema religioso articulando tudo, sem as pessoas perceberem. Podemos dividir esse sistema religioso em duas partes. Uma parte desse sistema religioso é um pouco mais antiga, ela afirma que simplesmente se batizando nas águas, confessando o nome de Jesus publicamente, que ele é o seu único e suficiente Salvador, faz de você já um concidadão dos céus. Simplesmente por aderir a esta ideia do sistema, teoricamente você já está salvo. Na visão do outro sistema religioso mais atual, divulgado mais pelo YouTube, estas pessoas afirmam que todos aqueles que nasceram depois do ano 70 após a queda de Jerusalém já nasceu ou já nasce salvo. Porque, teoricamente, eles afirmam que Jesus já levou os nossos pecados lá na cruz. Desta maneira, Jesus aboliu a lei de Moisés e com a queda do templo, com a consumação da queda do templo de Jerusalém no ano 70, todos que nascem a partir desta data já nascem seres espirituais, já nascem salvos. Já estão debaixo da graça todos que nascem após o ano 70. Mas o que há de espiritual nisso tudo? Por acaso isto não seria apenas uma teologia da facilidade? Vem o primeiro sistema religioso e facilita tudo. Só confessa o nome de Jesus e você está salvo. Vem o outro sistema religioso e diz, todos já estão salvos. Não há nada com que se preocupar, todo mundo já está salvo, Jesus já fez tudo em nosso lugar. Vamos ver se há alguma veracidade dentro da palavra de Deus que possa dar sustentação para essa tese aplicada por essas pessoas nessa geração. Vamos ver. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 48, aonde diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como disse o profeta. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis que vós sois o templo de Deus, em que o Espírito de Deus habita em vós? Bom, se o templo de Deus não é edificado por mãos de homens, isso significa que a queda do templo de Jerusalém não ilustrou nada de espiritual. Podemos entender que aquilo lá era apenas uma representação do verdadeiro. Ou seja, se o templo de Israel não era a casa de Deus, o que tem de espiritual com a queda daquelas pedras? Nada. Desta forma, você não pode estar justificado simplesmente por uma coisa, por um acontecimento, por uma queda de um templo que não era a casa de Deus. Porque aquele templo era uma representação do verdadeiro, e o verdadeiro templo de Deus, disse Paulo, somos nós. Então, é a destruição deste templo que irá te garantir a salvação. E como que é destruído esse templo? Através do nascimento do Espírito. Quando se nasce do Espírito, a essência deste ser pecaminoso de carne e sangue morre. Então, nasce em seu lugar um ser espiritual. Este ser espiritual é o templo do Senhor. Acho que está fácil até aqui de compreender o que eu estou falando. Por isso, agora vamos para o livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo 1, 2 e 5, aonde Paulo fala, o mais importante do que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono e da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Nada tem a ver com aquele templo de Salomão que teve a sua queda registrada no ano 70. Estes servem num santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus. Desta forma, o templo verdadeiro de Deus está nos céus, não aqui nessa terra. Em outras palavras, nem o templo de Jerusalém é o verdadeiro templo de Deus e nem este corpo de carne e sangue. Por isso que este primeiro templo deve ruir para ser estabelecido o verdadeiro templo de Deus, que é o homem espiritual. Mas as pessoas vão afirmar, mas os pactos estavam se cruzando entre a crucificação de Jesus até o ano 70.
Nada tem a ver com a queda daquele tempo. Nada tem a ver com a morte de Jesus. Jesus ilustrou o que deve acontecer a nível espiritual com você. Veja o que o apóstolo Paulo cita no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 20 a 23. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal já pratiquei. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Eis aqui os pactos se cruzando. A lei espiritual e a lei que se encontrava nos membros. Não estamos falando de uma lei de Moisés escrita em pedras ou de um documento que pode ser rasgado, porque essa lei está impregnada em nosso ser, é na nossa genética, no nosso instinto. Esta essência deste ser é a lei de Moisés. Não estamos falando de uma lei que pode ser pronunciada, mas sim algo impregnado neste ser que leva o homem a pecar mesmo que ele não o queira. É esta lei que é contrária à lei do Espírito. Neste caso, podemos ver que não tem nada a ver com pactos, simplesmente se cruzando, algo ilustrativo, aplicado naquela geração para os judeus. Os judeus, para eles, serviu de sinal que não haveria mais sacrifícios de animais, porque não tinha mais altar nem templo. Aquilo era o princípio do entendimento. Você ainda vai ficar preso a um princípio de entendimento? Não vai se abrir a sua mente para compreender o que é a verdade espiritual? Veja o que o apóstolo Paulo cita no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 7 e 8. Portanto, todo aquele que morreu já está justificado do pecado. Nada tem a ver com a morte de Jesus lá na cruz. Aquilo serviu como uma metáfora para que você compreendesse o que deve acontecer com você. Jesus, como mestre, ilustrou o caminho pelo qual você deve trilhar. Assim como ele crucificou a sua natureza lá, é de sua responsabilidade crucificar a sua. Veja, portanto, todo aquele que morreu já está justificado. Se você não morreu, se essa essência não morreu através do nascimento do Espírito, você não está justificado. Só está na graça de Cristo quem já nasceu do Espírito. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Que necessidade haveria de Paulo morrer se Cristo já tinha levado seus pecados? Que necessidade haveria de crucificar essa natureza humana se tudo já estava consumado por Jesus? Veja o que consta no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Esta palavra é absolutamente digna de aceitação. Aceite ela. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se Cristo tivesse morrido por você lá na cruz, por que esta palavra está dizendo que se já morremos com ele? Você precisa crucificar essa natureza para morrer em Cristo. É sua responsabilidade. A salvação é individual. Veja o que consta no livro de Zacarias, onde Deus fala através do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 9. Assim diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Simbolicamente foi retirado com a queda daquele templo. Foi retirado a lei cerimonial de sacrifícios de animais. Aquilo apenas ilustrava o que deve acontecer com o verdadeiro templo do Senhor, não com pedras. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei não foi a morte de Jesus lá na cruz. O fim da lei é Cristo. Quando Cristo se tornar uma realidade, se você vier a nascer do Espírito, Cristo estará em você. Então você irá acreditar porque você estará vivendo a graça de Cristo. Se você não crê, significa que você ainda não nasceu do Espírito. Se você ainda não nasceu do Espírito, você ainda está debaixo da lei. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quem não crê ainda está debaixo da lei. Simples, fácil. Se você ainda não crê, se você é um incrédulo, você ainda está debaixo da lei. Olha, mas eu não acho que se eu não crer, mesmo assim eu acho que eu já estou debaixo da lei. Vamos ver se você vai continuar com essa posição a partir deste versículo. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Esta é a passagem principal, aonde este grupo de religiosos do YouTube afirmam que não há mais lei.
Cristo já morreu lá na cruz. Porque até o regime da lei, até Jesus havia lei. Mas o pecado no mundo, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Eles afirmam que Jesus removeu a lei. Bom, se o pecado só existe pelo simples fato do povo de Israel estar vivendo a lei de Moisés, então neste caso, na geração de Abraão, Abraão ainda não havia recebido a lei, então Sodoma e Gomorra eram um povo santo, justo? Não. O Senhor Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado deles. Mas eles não tinham lei. E mesmo assim pereceram, mesmo sem lei. E na questão dos povos inimigos, ao redor de Israel, na geração de Jesus, eles não possuíam a lei de Moisés. Por acaso eles eram seres espirituais só porque eles não possuíam a lei? Não, eles não eram seres espirituais. Todos eles pereceram. Sabe por que eu posso afirmar isso? Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Pois todos os que sem lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecarem sob a lei, pela lei serão julgados. Independente de ter lei ou não, o julgamento está de pé. Porque não estamos falando da lei de um documento. A lei de Moisés é esta natureza humana. Enquanto existir esta natureza humana, existe a lei de Moisés. Quando este velho homem morrer, então foi abolida a lei de Moisés, estabelecido o homem espiritual, a graça de Cristo, em seu lugar. Por isso que as pessoas no passado pereceram, mesmo sem lei. Por isso que os ímpios, as nações inimigas do povo de Deus, também pereciam. Eles não estavam justificados pelo Criador simplesmente por não estar debaixo da lei de Moisés, que é a lei que vos acusa de dia e de noite diante do Senhor. Esta lei é a nossa natureza. Essa natureza humana, ela existia no passado e existe hoje. A menos que você venha crucificar essa natureza, de forma alguma você estará na graça de Cristo. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 9, onde o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o pecado, reviveu o pecado e eu morri. Como assim? Se estivéssemos falando de uma lei escrita em pedras ou em um documento, não faz sentido. Porque no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5, o próprio Paulo afirma: circuncidado ao 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Paulo era israelita, hebreu. Ele nasceu debaixo da lei, mas Paulo diz: outrora sem lei eu vivia. Meus queridos, não estamos falando desta lei aplicada pelo sistema religioso, de 613 estatutos e ordenanças. Isto é algo ilustrativo, simbólico, não há nada de espiritual nesta lei. Estamos falando de uma lei que está nessa genética do ser humano, que se opõe contra tudo aquilo que se chama Deus. Este ser natural, esta lei que me impede de buscar a Deus de livre e espontânea vontade. Este ser que é inimigo do Espírito, que se opõe contra tudo aquilo que se chama Deus. É esta lei que é inimiga do Espírito, este ser natural. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Se, de fato, Jesus tivesse levado todos os pecados da humanidade lá na cruz, por que Paulo disse para sermos imitadores dele, tal como ele era de Cristo? Porque no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo estava fazendo exatamente isto, tomando a sua própria cruz e seguindo a Cristo. E ele disse que era para nós fazer exatamente o mesmo. Para que ficar preso dentro de um ciclo sem fim, se de fato Cristo já tinha removido a lei de Moisés que era contrária a nós? Então por que crucificar a nossa natureza se Cristo já havia crucificado este velho homem lá na cruz? Está vendo que essa conta não fecha? Nada tem a ver com Jesus. Jesus, ele como mestre, ele mostrou o caminho que nós devemos trilhar. Ele como mestre deu-nos o exemplo, crucificou, humanamente falando, aquele corpo lá na cruz, aplicando essa teologia sobre a nossa vida, que nós devemos crucificar a essência deste ser pecaminoso. Lá na cruz, simbolicamente ilustrando a destruição da essência desse ser natural para ser, assim, para se ocupar o homem espiritual em seu lugar. Porque o próprio Jesus disse: Pai, remove o primeiro para estabelecer o segundo. O segundo homem, ou espiritual, será estabelecido após a morte desse natural.
Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Este corpo não está morto porque Jesus foi crucificado lá na cruz. Do contrário, Paulo não teria dito, porém, se Cristo está em vós. Não significa que Cristo está em todos. Se ele estiver em vós, é porque você já nasceu do Espírito. Desta maneira, este ser pecaminoso está morto. Do contrário, ele está vivo. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Agora eu te pergunto, essa geração, ela está sendo guiada pelo Espírito quando a pessoa pega uma arma para matar o seu próprio irmão? Quando o ladrão sai para roubar e a prostituta para adulterar? Ela está sendo guiada pelo Espírito? Isso só prova que essa natureza ainda está viva. A queda do templo no ano 70 não te justificou. O nascimento do Espírito te justifica, porque é o nascimento do Espírito que crucifica este ser natural. Do contrário, as pessoas não estariam cometendo atrocidades nessa geração. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Paulo conversando, tendo uma conversa em particular com as pessoas daquela geração. Ele não está falando isso para você. Mas, se vocês não estão debaixo da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a ele. Se você não tem o Espírito de Cristo sobre a sua vida, você não pertence a Cristo. Se é que você tem o Espírito de Cristo. Agora, se você tem o Espírito de Cristo, e se como esse sistema religioso tem afirmado que todos já nasceram na graça, todos já nasceram salvos, então por certo que este velho homem está morto. E se este velho homem estivesse morto, as pessoas não estariam cometendo as atrocidades, porque essa natureza humana, ela morre, os desejos, as paixões deste corpo natural morrem. Não existe mais inimizade após a morte deste ser. Mas Paulo ele diz, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Não significa que o Espírito de Deus habita em você. Se o Espírito habita em você, este homem natural, as vontades, os desejos, já estão mortos. Deste modo, não haveria assassinatos e nada de mal acontecendo nessa geração se de fato Cristo já tivesse nos justificado lá na cruz, se não houvesse lei, se todo mundo estivesse debaixo da graça de Cristo, vivendo uma realidade espiritual, o mundo não estaria como você está vendo agora, em trevas. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós? Esse não significa que ele habita. Ele habita se você já nasceu do Espírito. E para encerrar este assunto, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis. Essa doutrina de Jesus, ela rompe os séculos, ela é eterna. Pelos seus frutos os conhecereis. Se de fato todo mundo, após a queda do templo no ano 70, já fossem seres espirituais, os frutos não seriam esses que estamos vendo. Porque os frutos que estamos vendo são os frutos da carne. Ninguém nasceu do Espírito simplesmente com a queda de um templo que não representava o verdadeiro. Jesus ilustrou o que você deve fazer. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se você não quer crucificar essa natureza humana, você está afirmando que não é primeiro o natural, e sim o espiritual. Neste caso, você está invertendo a ordem natural que Deus havia estabelecido no passado através da doutrina de Cristo. Você quer quebrar a doutrina de Cristo afirmando que não é primeiro o natural e depois o espiritual? Então você está negando o que Jesus disse para Nicodemos. Tu nascestes da carne e do sangue, tendes a necessidade de nascer do Espírito, porque primeiro é o natural. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Nós somos a imagem dos nossos pais nessa terra. Nós trouxemos em nossa genética este ser pecaminoso que é inimigo do Espírito. Quando viermos a nascer do Espírito, seremos a imagem e semelhança de Deus. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.